Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Falando Direito. E o intuito não é só falar sobre direito, vamos falar direito sobre negócios, parcerias. E a parceria que eu quero falar aqui hoje é da profissional Tatiana Parreira, especialista em consultoria sistêmica focada em propósito. Seja bem-vinda, Tati! Obrigada! Tati, mulher guerreira, empreendedora, tem transformado vários negócios, empresas e profissionais. Eu falo que a Tati, ela é um divisor de águas na minha vida. Antes da Tati, éramos Hernani Fidelis, Sociedade de Advogados, e depois da Tati, né? EF Gestão Jurídica, e ainda crescemos com outros negócios, nos tornamos também EF Gestão de Pessoas. E eu costumo falar para todo mundo, gente, invista na sua profissão, invista no seu negócio. E essa pessoa foi um dos maiores investimentos que eu fiz na minha empresa. Bem, né, Tati? Te conheço há muitos anos e posso falar, sou um case seu, sou um case real, oficial. E, gente, quando eu procurei a Tati, pensei que seria implantada uma consultoria tradicional no nosso negócio. Mas não, quando a Tati fez a imersão dentro da nossa empresa, foi diagnosticado que precisávamos fazer muitas coisas, implantar vários processos, tirar algumas pedrinhas do caminho, ajustar alguns parafusos, e foi onde ela me apresentou a visão sistêmica do negócio. Tati, eu vejo você publicando as suas postagens, às vezes você fala até de que você trabalha com negócios intangíveis, né? Eu adoro. Eu queria que você falasse aqui para nossa audiência o que é essa consultoria sistêmica. Tá bem, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, né, poder participar de tudo isso, e principalmente, eu sempre falo, né, eu tenho um trabalho que é um privilégio, né, de ver o que as pessoas e as empresas são capazes de fazer quando elas entram em contato com a alma do negócio e quando aprendem a tomar as decisões a partir disso, né? E trazendo para a consultoria sistêmica, que negócio que é esse, né? Gestão do intangível, foco em propósito. A consultoria sistêmica se utiliza da abordagem das constelações familiares e das constelações de estrutura para ajudar empreendedores, executivos, profissionais a compreender quais emaranhamentos podem estar acontecendo dentro das relações de negócio deles. Então, traduzindo isso de um jeito mais fácil da gente compreender, como é que a gente sabe que a alma de um negócio está bem conectada? Quando tudo aquilo que precisa estar conectado está de fato conectado, e quando o que precisa estar separado está bem separado. Por exemplo, o que precisa estar bem conectado? O processo decisório dos sócios dentro de uma organização. O que precisa estar bem separado? As tarefas que cada pessoa tem que desenvolver dentro de um determinado projeto. Isso parece muito óbvio, mas na prática e no dia a dia, na maioria das empresas, a maior parte do tempo das pessoas está dedicada a lidar com dificuldades de relacionamento, de comunicação, de fala, né? Tem alguns clientes que falam, tem muito mimimi, as pessoas estão muito imaturas, ou falta inteligência emocional e etc. E quando a gente vai olhar para isso tudo, nem sempre a questão é com o indivíduo, é com o elemento, e sim com a forma como esses elementos estão interconectados dentro da organização. Ao longo dos anos eu fui desenvolvendo o conteúdo da viabilidade sistêmica, que foi muito do que a gente trabalhou com vocês, né? Que, em resumo, trata dessa viabilidade das pessoas para o negócio, do negócio para as pessoas. Quando a gente está fazendo gestão, né, de negócios, a gente geralmente avalia duas grandes viabilidades. A viabilidade financeira, esse negócio dá resultado ou não dá resultado, eu posso investir aqui que eu tenho, né, um resultado desse investimento a tal taxa em tanto tempo, né? E a viabilidade mercadológica, que tem demanda para isso, não tem demanda para isso, a gente consegue com o nosso produto influenciar essa demanda, atender essa demanda. E eu trabalho com essa terceira viabilidade, que é a viabilidade sistêmica. Então, o quanto eu, enquanto empreendedor, enquanto executivo, enquanto profissional, estou viável para o meu negócio, e o quanto esse modelo de negócios também é de fato viável para a minha vida. Porque na prática a gente toma as decisões muitas vezes com sobreposições de contextos, misturando as nossas necessidades pessoais, os nossos anseios
com as decisões de negócio e vice-versa. Eu acho tão interessante, porque a ansiedade toma conta da gente, e quando a gente está no processo de amadurecimento do nosso negócio, nós queremos mostrar para o mundo, ou então às vezes batendo cabeça os sócios, né, um com o outro, agora qual passo ser tomado, qual atitude tomaremos. E no nosso caso, no meu caso, o principal anseio foi, porque eu já tinha me preparado, né, na minha especialidade de direito médico, eu queria muito me posicionar como advogada especialista de direito médico, ter o meu nicho de cliente ideal, que seriam os profissionais da saúde, e me posicionar, assim como, né, eu tinha me formado. Mas quando você veio, você falou, opa, peraí, para você se posicionar, tem um processo de amadurecimento, vamos ter que implementar algumas situações, algumas ações dentro da sua empresa, porque as pessoas precisam sentir primeiro, entender, você precisa entregar para depois se posicionar. E assim aconteceu. O propósito, que era ser advogada especialista em direito médico, estava muito claro, mas ele ficou em segundo plano, e aí com essa visão sistêmica que você começou a aplicar as ações necessárias para eu chegar até esse propósito, né? Então foi todo um processo, tivemos um plano de ação, business plan. E esse propósito essa ação, ela teve um tempo que a gente também não conseguia entender, né? Um tempo para tudo acontecer. Sim. Né? E você tem muito isso com seus clientes, provavelmente, né? Essa ansiedade de fazer o negócio acontecer, mas a casa precisa ser organizada, né? E na visão sistêmica é exatamente isso que a gente entende. Muitas vezes, a maior parte dos problemas com os quais a gente está lidando no dia a dia são sintomas. E às vezes é outra área do negócio ou da atuação dos sócios que precisa ser ajustada para aquele sintoma parar de existir, né? E essa coisa do tempo e também do posicionamento do profissional são coisas muito comuns, especialmente na área do direito, na área da medicina, né, para médicos, na área de arquitetura. Por quê? Porque o profissional ele é formado numa determinada área técnica e ele vai se especializando na área técnica. Mas uma coisa é eu ser um excelente advogado, outra coisa é administrar um escritório, ser um empresário, ser um investidor. São trabalhos diferentes, são papéis diferentes e atuações diferentes que precisam andar em conjunto, né? E aí o que acontece muitas vezes, um desejo do profissional se posicionar, e ele até consegue se posicionar e ter, né, um trabalho de marca ou qualquer coisa nesse sentido, mas o processo de gestão da clínica, do escritório, né, daquilo que de fato entrega o serviço para o cliente não está estabelecido. E aí o que acontece? Uma comunicação que diz algo e uma experiência do cliente que entrega outra coisa, diferente daquilo. Então, quando a gente decide viver a partir do propósito, quando a gente de fato olha para essa alma do negócio de um ponto de vista estratégico e que vai interferir nos resultados, especialmente em longo prazo, a primeira coisa que a gente vai ter que criar é coerência. O que eu estou entregando, o que a minha empresa... De fato condiz com o que eu sou, a imagem real e a imagem que eu estou entregando para o meu cliente, ela é coerente, ela condiz, né? Isso é muito mais fácil falar. É a nossa grande preocupação, né? Você de fato entrega o que você está vendendo nas redes sociais, né? Exatamente. Muitos profissionais, tá? Só fazendo um parêntese aqui novamente, se formam, abrem um escritório, abrem um consultório e acham que é só ali postar a fotinha. Não, né? O paciente está vendo, peraí, esse profissional não é muito bem o que ele está falando. Exatamente. Isso cria um conflito, né? O que não é positivo. Exatamente, até porque o que a gente acredita mais é na experiência que a gente vive, não na informação que está sendo transmitida, né? Então existe essa ansiedade, especialmente quando vamos empreender, abrir um negócio, fazer um projeto, as pessoas querem colocar aquilo na rua, né, e fazer acontecer, mas a construção dessa coerência entre o que eu sou, o que é o meu negócio, o que eu estou entregando e o que eu digo que estou entregando, o que precisa amadurecer para eu conseguir entregar aquilo que eu de fato quero entregar, essa construção de coerência é o que constrói a longevidade, é o que constrói resultados consistentes e é o que vai gerar uma experiência para o cliente que eu estou atendendo verdadeira, né? E isso é muito mais fácil falar do que fazer na prática, porque na hora que a gente vai fazer isso na prática, frequentemente não é só o negócio que precisa amadurecer.
Não é só o processo de gestão que eu preciso implementar no meu negócio. Na maior parte dos casos, quem precisa amadurecer são os empreendedores, os administradores, quem está ali todo fazendo o ecossistema, né? É um porque ecossistema. Às vezes você acha que você fazendo um curso, uma mentoria, o seu negócio vai deslanchar. Não, vamos olhar para o negócio, porque nós temos equipe, porque ali o atendimento, tanto que a gente vai entrar, eu acho, ainda quero fazer esse posicionamento sobre o POP, o processo operacional, é desde a entrada ali do cliente, né, até a saída dele. É uma jornada. É uma jornada. Então, a coerência, ela não é só com você, sócio, né, todo com o negócio. Sim. Então, foi isso que eu achei o mais interessante, que eu também não tinha compreendido no começo da nossa consultoria, que aí depois eu fui ver que o propósito era realmente o segundo plano, que você teve essa visão sistêmica e viu todo o ecossistema, desde a entrada do meu cliente, a parte administrativa, a parte financeira, indicou os parceiros, né, que seriam os parceiros responsáveis para fazer essas áreas também acontecerem, né? E eu aprendi também com você que o parceiro que está fazendo esse trabalho dentro da sua empresa tem que ser um parceiro bom, né, para entrega de um resultado bom. Coerente, né? Tem que ter coerência. Coerência até nisso. Até nisso, né? até em quem anda comigo. E o propósito entrega isso muito, né? As pessoas às vezes olham para essa coisa do propósito como algo ou muito utópico. Ah, não, isso é só bonito, é só um conceito bonito e não tem nada a ver com isso, né? Assim, a gente pode até ter conceitos bonitos ligados a essa questão do propósito, mas de fato é ele quem conduz todo o processo de um negócio, ou de um projeto, de uma carreira, porque o propósito tem a ver com quem nós somos, tem a ver com a capacidade de colocar na realidade aquilo que a gente é de verdade. Então, entrar numa consultoria de propósito, e especialmente numa consultoria sistêmica, precisa de muita coragem, né, que vocês tiveram, porque a gente vai escavar, né? A gente vai literalmente entrar na alma do negócio e a gente vai trazer à tona as verdades que são bonitas, mas também as verdades que são dolorosas e que a gente precisa olhar para elas para que a gente possa amadurecer. E precisam ser faladas, Precisam ser faladas. Aprendemos isso também. Né? Conversas difíceis. Na nossa sociedade destravamos várias coisas que não deixavam nós progredirmos, né, como profissionais, como pessoas, num ambiente saudável, que é salutar para a solidez desse negócio. Inclusive, né, um assunto muito interessante, disruptivo, que é a consultoria, a constelação sistêmica, né, Tati? Eu também, foi difícil compreender tudo isso até eu viver isso, né? Então, fala aí para o nosso público um pouquinho sobre essa constelação sistêmica. Então, a constelação familiar, até a tradução, né, para o português ficou com um nome bastante místico, né? Constelação, né? De onde isso surgiu? Que pode trazer até um preconceito, sim, né? E traz muitas vezes, As né? pessoas podem barrar ali na hora que vem essa denominação. O nome, né? Isso, até porque isso é utilizado muito mais no contexto terapêutico, em outros contextos do que dentro do contexto organizacional no Brasil, né? Apesar de que aqui a gente já tem, dentro da área do direito, uma das principais iniciativas de uso da abordagem sistêmica para a conciliação, né? Aqui no Brasil o direito sistêmico é muito forte. Mas vamos explicar isso para as pessoas, né? A constelação familiar é uma abordagem terapêutica que veio primeiro dentro do contexto familiar, que tem o seu desenvolvimento nos últimos 60 anos, mais ou menos, no mundo, né, com comprovação científica e tudo mais, e que entende que um sintoma, que um elemento possa estar vivendo, uma pessoa possa estar vivendo, pode ter a ver com a pessoa, mas pode ter a ver também com o contexto, com o sistema ao qual essa pessoa pertence. Então, é uma lógica de visão das questões relacionada a essa visão de ecossistema. Peraí, a gente faz parte de um contexto. Será que essa posição que eu estou ocupando no contexto não é o que está gerando esse conflito? E talvez se eu encontrar uma posição mais saudável, né, ou reestabelecer a forma como as trocas acontecem aqui, o dar e o receber acontece aqui nas minhas relações, eu não posso encontrar mais saúde para a minha vida? E aí saúde nós estamos falando de financeira, física, relacional e etc. Então é uma abordagem que começou primeiro do ponto de vista familiar, é uma abordagem terapêutica,
e que depois expandiu, e aí que também teve o crescimento e desenvolvimento teórico dentro das constelações organizacionais e dentro das constelações de estrutura, que são as mais utilizadas para negócios, né, que é a abordagem que eu uso mais. E qual que é a lógica? A lógica é, vamos entender, a gente para de discutir tanto o elemento, por exemplo, tal funcionário tem apresentado um determinado comportamento inadequado, mas a gente percebe que isso acontece também em outras áreas. O que será que está acontecendo? A gente entende isso mais como um sintoma do que como um problema exclusivo daquele elemento. Aí a gente passa a entender o que está acontecendo com essa empresa, que a gente atrai geralmente o mesmo tipo de colaborador, ou a gente tem o mesmo tipo de problema. Todas as vezes que os mesmos perfis de clientes, isso não é do nada, nada é do nada, isso não é à toa. Então, a abordagem sistêmica, o que ela permite? Desenvolver uma consultoria corporativa que também é terapêutica, ou seja, que cria um ambiente para o amadurecimento real das pessoas e do negócio. E o que a gente vai entender, o que a gente começa a entender quando a gente utiliza a abordagem sistêmica dentro do negócio? Que tem muitas coisas que estão acontecendo nos processos decisórios e nos resultados desse negócio que não tem a ver com o negócio, mas tem a ver com dificuldades emocionais daquele empreendedor. Aqui no Brasil e no mundo, na verdade, a maior parte das empresas são empresas familiares, então existem sobreposições de contextos, coisas da vaidades, sentimentos, toda a parte emocional. Isso. E aí isso para de ser tratado como uma coisa assim, isso não faz parte da empresa. E a gente passa a entender que na verdade não só faz parte, como interfere em grande parte das decisões que são estabelecidas ali. E aí o que a consultoria sistêmica permite? Permite que a gente possa olhar para tudo isso e entender como esses aspectos estão interferindo na decisão estratégica, no posicionamento de marca, no perfil de cliente que chega, em como a gente treina os nossos colaboradores, como é o processo de contratação. No quanto cobrar, no valor do seu trabalho. Exatamente, no quanto a gente dá conta de sustentar, às vezes, o sucesso. Uma das coisas que eu mais atendo lá no escritório, né, que acontece com quase 100% dos clientes. A hora que eles alcançam uma determinada posição e conseguem um sucesso, seja financeiro, seja de marca, fama, qualquer coisa nesse sentido, vem uma segunda onda de fortalecimento que é importante, porque as pessoas tendem a sabotar aquilo. Elas saem da zona conhecida delas, do sistema que era conhecido até então, e entram numa zona de expansão, numa zona de crescimento, que parece que é maravilhoso e que a gente quer, mas sustentar isso na prática é muito mais desafiador do que parece. Por isso que eu falo, isso já está arraigado em mim, tá? A minha consultoria com você, eu falo que é ad eterna, porque eu vou crescendo, meu negócio vai crescendo, mas eu preciso dessa visão sistêmica porque já está arraigado. Eu entendo que isso é necessário e fundamental para a solidez do meu negócio e de todo, né, toda a minha equipe, todo o meu negócio. Então, eu sempre te procuro, né, inclusive você, de tempos em tempos, você fez esse trabalho para nós. O início desse trabalho foi há 4 anos, acredito que foi há 4 anos, e até hoje eu te consulto. Estou crescendo aqui, preciso do seu apoio, né? Peraí, tá confuso. Como conciliar a advogada aqui com uma empreendedora? Vem a Tati, organiza tudo e me dá as diretrizes. Isso as pessoas têm que ter também em mente, que o negócio cresce, nós mudamos, o mercado muda. E uma nova versão precisa surgir ali, seja da gente, seja do negócio. Né? E seja coerente, não conflitante. Isso. Né? E principalmente, assim, duas coisas que eu acho que é importante a gente trazer é que é possível conciliar isso. Essa paz interior, essa sensação de estar no lugar certo, esse prazer com resultado, né? Não precisa existir uma tensão entre pessoas e resultado. Aliás, quando a alma do negócio é vista e gerida, porque é possível gerir a alma do negócio, isso é a gestão do intangível, essa gestão permite que essa tensão diminua e a gente consegue olhar para os resultados e olhar para as pessoas também, né? O que acontece na prática é uma briga, ou eu olho para o resultado e vou ver faturamento, lucratividade, escalar, né, o negócio, etc., ou eu vou cuidar das pessoas. Não precisa existir essa briga. E essa briga não precisa existir exatamente porque a gente está olhando a alma, mas a gente não abre mão dos processos de gestão. Então, isso é muito importante da gente salientar, né? Então, vocês investiram numa consultoria para olhar a relação societária, para olhar a alma do negócio, para entender todas essas dinâmicas que interferiam no negócio de vocês. E essa consultoria, inclusive, falou, olha, agora a gente vai olhar para a parte financeira.
administrativa. Então, um dos entendimentos que a gente teve foi da importância de estabelecer processos de gestão tradicionais, mas bem estabelecidos dentro do escritório. Era incrível, né? Gente. Eu era a pessoa que fazia, eu era advogada, administrativo, financeiro, RH, eu era tudo, não sei como eu conseguia fazer o negócio crescendo, e a gente também tem esse hábito de não querer delegar, né? Então, é muito difícil, mas aí veio a Tatiana e falou, peraí, aqui nós temos um plano de ação, um tempo para ser cumprido, profissionais qualificados que vão fazer isso, contratação, né, que foi o nosso plano de negócio, vou abrir aqui pro pessoal, porque, gente, esse projeto meu é justamente para transbordar para vocês essas experiências, porque se eu tivesse isso naquela época, e se não fosse a Tatiana, assim, isso nos ajuda muito, ter essa visão. Então é isso que eu quero passar para vocês. O negócio está crescendo, precisamos de ajuda. A Tati nos trouxe vários profissionais muito competentes que nos ajudaram, né? Sim, e é muito legal, esse bate-bola que eu acho que torna tudo muito rico. A gente pode olhar para a alma, para o sutil, para as relações, mas sim, a gente precisa entender de balanço, de DRE, de fluxo de caixa, de jornada do cliente, de atendimento, de estrutura, gente, todas essas coisas. Um processo operacional, nossa, o que é aquilo? Um livro, o cliente chega, ele é recebido, ele passa por essa jornada, do início ao fim, né? E é bom que eu tenho um livrinho lá em casa e que mudou o colaborador, mudou os funcionários, né? A equipe, mas tá ali o processo e todos têm que seguir. Ficou muito mais fácil para mim, como empreendedora, como advogada, dona do negócio, administrar, né? A entrada e saída da equipe. Então, hoje, quem errou? Onde errou? Peraí, por que você não seguiu o POP? Esses processos conservadores são realmente muito importantes. Eles vão dar estrutura para o negócio, para que o negócio possa ter fluxo sem gerar sofrimento para o cliente, para a equipe, né? Porque muitas vezes a empresa vai crescendo e a gente vai ficando com aquela sensação de estou apagando o fogo e eu não sei o que eu faço primeiro. Muitos dos profissionais, quando chegam lá no escritório, né, empreendedores, chegam assim, eu já atendi, né, você tem especialidade aí na área do direito médico, né, já atendi médicos que chegavam no escritório dizendo assim para mim, eu vou largar a medicina, não aguento mais, eu trabalho o dia inteiro e ainda tenho que ficar resolvendo problema de clínica à noite e tal e coisa, né? E na verdade, o que está acontecendo ali? Uma mistura entre quem é a pessoa, entre quem é o médico, o profissional que atende lá o paciente e quem é o empreendedor, o investidor ou o administrador da clínica. São coisas diferentes, são trabalhos diferentes, com exigências diferentes. E é possível organizar tudo isso. Isso é interessante, porque muitos dos profissionais médicos casam com outros profissionais médicos e aí, geralmente, eles são sócios e aí tem a questão da empresa familiar. Tem mais sobreposição de contexto pra gente trabalhar, para colocar no lugar. E realmente o médico, ele trabalha muito, ele é a única, né, fonte de renda dele mesmo, então ele tem que estar ali e é importante ele ter todo o negócio dele, o ecossistema funcionando certinho, ter essa visão sistêmica. Eu sei que é muito difícil, que é um negócio mais conservador, tem a questão da publicidade, de se posicionar, então tudo isso é aqui, gente, essa pessoa nos ajuda a resolver. É um conjunto, né? Um conjunto. E uma coisa importante, assim, nesse processo, né, já tem uns 4 anos, né, desse processo, leva um tempo para a relação societária amadurecer, leva um tempo para fazer os POPs, leva um tempo para ver o fluxo de caixa ganhar uma outra condução, leva tempo para implantar as coisas, mas quando elas são de fato implantadas, né, eu vou pegar o POP como exemplo aqui para nós, dá um trabalhão fazer isso na prática, né? É algo muito importante, só que quando ele é feito, a gente para de resolver o urgente, porque a gente resolveu o importante. Então a gente diminui essa quantidade de fogo para apagar no dia a dia, digamos assim, e principalmente gera uma segurança muito grande para as pessoas que estão envolvidas dentro do escritório, sejam colaboradores ou sejam clientes, porque existe uma direção para onde a gente está seguindo. E tudo isso que é feito dentro da estrutura corporativa vai seguir a grande tarefa, a grande missão dessa empresa, né? E aí sim a gente olha para o propósito da corporação, aí a gente volta para o intangível. Então é um bate-bola entre o
tangível e o intangível, entre aquilo que é mais sutil, mas que interfere, né, especialmente no processo decisório. As nossas decisões acontecem no nível emocional. A gente acha que a gente está tomando decisões racionais o tempo todo. Não é assim, viu, gente, que a coisa acontece. A gente toma decisões muito emocionadas quase todo o tempo, até que a gente tome consciência disso, né? E aí toda essa parte de consultoria do intangível vai olhar para esses aspectos, para a cultura que está oculta, né? Então, assim, tem uma cultura que é a cultura que a gente diz que acontece no nosso negócio, mas tem outra que geralmente acontece ali, né? Que é o jeitão de como a empresa funciona de verdade, que muitas vezes não tem nada a ver com o discurso que a gente prega. E é muito difícil abandonar o velho para ir para o novo, esse jeitão para ir para o outro jeito, outro formato, né? A parte emocional disso, como as pessoas se sentem enquanto elas estão fazendo esse amadurecimento. O intangível vai olhar para o propósito, vai olhar para essa abordagem sistêmica. É uma consultoria terapêutica, de fato, né? Só que ela está olhando para isso para quê? Para poder direcionar a atuação no tangível de um modo muito mais assertivo. Então, onde a gente precisa, que parafuso que a gente precisa apertar? Não, o parafuso que a gente precisa apertar agora é marketing. Então, vamos cuidar disso. Mas vamos colocar os recursos e os esforços direcionados com o que a gente já entendeu que de fato é a questão. E não ficar nessa coisa de apagando fogo, resolvendo o urgente o dia todo, ao invés de resolver o importante. E principalmente perdendo tempo, dinheiro, né, e saúde, né, porque gera um estresse danado esse dia a dia muito enlouquecedor dentro das organizações. Então, é possível sim ter um negócio com um resultado bastante consolidado, né, e a Tuane está aqui de prova, né, ter um resultado consolidado, ter uma empresa que cresce, que tem resultados financeiros, que tem resultados de qualidade de entrega de produtos, de serviços, uma melhoria na relação com o cliente, na satisfação do cliente no longo prazo, e que também traz satisfação, traz respiro, traz leveza, traz essa sensação de estar no lugar certo, de evoluir e mudar como as coisas são feitas, sem que isso precise ser sempre muito sofrido. Então, rapidinho a gente entende, nossa, está me incomodando aqui alguma coisa, com quem que eu tenho que conversar para resolver? E é mais fácil sentar na mesa para conversar. Isso é muito interessante, porque quando você fala da sociedade, né, de trazer isso para a sociedade, colocar os sócios para se conversarem, se conectarem, convergirem, né, focando num propósito maior. Vou dar um exemplo, eu tenho uma sócia que a gente fala, né, nós somos maridas casadas, é um casamento, né, um contrato, e foi estabelecido inclusive que nós tínhamos que estar ali semanalmente, no dia, hora marcada, os pontos de contato. Foi a nossa primeira ação, né? Nossa primeira e importante ação. Vocês fazem reunião? Não. Às vezes a gente se fala, WhatsApp, isso não é reunião. Pessoal, sócios têm que ter pontos de contato, né, Tatiana? Tem que falar o que está acontecendo dentro da empresa, tem que posicionar um ao outro, porque ninguém tem uma bola de cristal. E tudo isso diminui os conflitos. Muitas das pessoas me falam, nossa, vocês são totalmente diferentes, o sol e a lua. Mas por que nós damos certo? E somos um casamento que não tem divórcio. Por quê? Nós sabemos disso. Nós procuramos investir no nosso negócio e aprenderam, né? Sociedade. Aprenderam que essas diferenças são complementares, que conversar não é perigoso, não, né? E isso é treino. Dói, claro que dói, como você né? Falou, muitas às vezes algumas conversas, né, vão ser difíceis, sim, mas são necessárias, porque o negócio ele vem acima de tudo, né? Isso. E aí você trouxe uma coisa que é maravilhosa, né? Quando nós estamos fazendo o que precisa ser feito, porque estamos a serviço de algo maior, né? E aí no caso é o nosso projeto, o nosso escritório, o nosso propósito, o que quer que seja, né? Se fosse um casal, a família, né? O que quer que seja. Quando a gente sabe disso, passar pelos processos, inclusive desafiadores, é mais fácil, porque a gente sabe para que a gente está tendo aquela conversa ali. Então, no início, né, que a gente estabeleceu lá, olha, meninas, vocês vão precisar ter uma reunião semanal, que é uma reunião de sócias. E aí vocês não vão conversar sobre processos como advogadas. Vocês estão ali olhando para o negócio de vocês. Por quê? Porque tem que ter um tempo de olhar para o negócio e de aprender a fazer essa conversa acontecer. E é difícil, né? Manter uma agenda semanal. Por quê? Porque na prática a gente quer atender o cliente. Mas se não tem o tempo de gerir o negócio e não aprende a fazer isso, o importante fica de lado e a gente só vai resolver o urgente. Então, e é um treino, né? Não é uma coisa que às vezes fica certinha toda semana no mesmo
mesmo horário, né? No início dá muito trabalho, mas depois entra no ritmo. E aí os sócios aprendem a ter tempo de sócios, a ter o tempo de olhar para a parte estratégica do negócio deles. E muitas vezes a consultoria ajuda nisso, porque como a consultoria tem um horário, né? Quando a gente tem consultores dentro do negócio, tem um horário que precisa atender aquele consultor. A gente acaba se obrigando a ter um horário para olhar para o negócio. Né? Eu acho muito interessante porque, vamos lá, pessoal, só para fazer um resuminho aqui. Falamos do olhar sistêmico, do propósito, do plano de ação. Dentro do plano de ação tivemos, né, contratar as pessoas certas para fazer os ajustes certos. Administrativo, financeiro, POP, marketing, pontos de contato. Então, tudo isso foi fundamental para a solidez do nosso negócio e continuidade, né? Agora, também falamos dos parceiros, né, que fazem esse projeto conosco, etc. Também, dentro da minha empresa, aprendi que temos que ter profissionais, né, qualificados, se eu quiser transferir, terceirizar serviços dentro do meu escritório, tem que ser na qualidade com que nós entregamos ou superior, porque senão corremos o risco aí, né, de dar um tiro no pé. Então, isso tudo nós aprendemos e foi muito interessante. Agora, como eu, advogada, especialista em direito médico e quero também levar isso um pouco para os nossos clientes, você já teve um case relacionado a essa área e qual foi a maior dificuldade que você encontrou no ramo da medicina, do profissional da saúde, para implementar essa visão sistêmica com foco em propósito? No caso da área da medicina, né, eu já atendi, claro, né, algumas clínicas, médicos e tudo mais, mas alguns pontos que são interessantes, né, de desafios. Ponto 1, o médico ele tem historicamente um lugar de herói, né? Então a tratativa com ele, que num primeiro momento pode ser bem interessante para a pessoa, né? A tratativa, né, com o doutor, com aquela figura de autoridade, ela costuma alimentar bastante o ego e, né, e ser gostoso aquilo no início da carreira ou ao longo da carreira. Mas ao mesmo tempo isso cria uma posição de muita exigência, de que aquela pessoa sabe tudo o tempo todo, de que aquela pessoa precisa o tempo todo estar no lugar de autoridade. Então é uma pessoa que se acostuma tanto muitas vezes com essa posição que ela não relaxa, que ela não se permite não saber. Isso vem desde a faculdade. Isso, né? Vem desde a faculdade, você é treinado lá na faculdade. No vestibular, né? É verdade. Isso. E aí o que eu vejo muitas vezes, às vezes o profissional é um excelente médico, né? Ele na sala ali atendendo o paciente dele, numa cirurgia e etc, ele realmente é autoridade naquilo que ele está desenvolvendo. Mas é a pessoa que também precisa às vezes responder um WhatsApp, tratar com secretária, tratar com a equipe dele dentro de uma clínica, com os resultados de investimento e etc. E ali, para aquilo ele não foi preparado. Não foi treinado, mas se porta como se já soubesse tudo ou se tivesse que dar conta de tudo o tempo todo. E são profissionais que muitas vezes estão sobrecarregados, né? E que uma das coisas que eu mais vejo, não só nessa área, tá? Com advogados também, engenheiros, arquitetos, acontece, mas com a medicina é muito comum e várias vezes já atendi casos assim. A pessoa do lado de fora é o exemplo de sucesso. Então é um médico bem sucedido, já ganha bastante dinheiro, tem a clínica estruturada, se casou, tem filhos. Então, os itens de indicadores de sucesso, digamos assim, sociais, familiares e profissionais estão atendidos. Mas a pessoa olha para a própria vida e pensa assim, nossa, eu não posso reclamar porque eu tenho tudo, mas eu não estou feliz com esse negócio aqui. E nem se atreve a poder pensar que não está feliz com aquilo, ou que aquela rotina talvez não seja a melhor rotina para essa pessoa, ou de um certo modo parece um vazio constante. Tem tudo, está tudo andando, tem sucesso, mas não tem a sensação de suficiência, não tem a sensação de tranquilidade, né? Ai, que gostoso que é isso que eu estou vivendo aqui. É como se tivesse o tempo todo que dar conta.
E isso tem muito a ver com essa posição de autoridade full time que essa pessoa adota na vida e etc. Que não é ruim, mas que também pode ser muito pesada. E quando a gente começa a olhar para esses aspectos e começa a verificar como tem um monte de emaranhamentos, ou podem existir, né, vários emaranhamentos familiares, dessas posições de autoridade, do próprio negócio, das pessoas que estão naquele negócio, né? Eu já atendi casos que esse médico, esse profissional vai ficando muito isolado, sente uma solidão ali, porque parece que as pessoas que estão ao redor o tempo todo querem exatamente o herói, né? Exatamente essa autoridade que sabe tudo. Então as pessoas vêm muitas vezes lidam com esse profissional com muita exigência, são, né, como se esse profissional devesse algo para elas todo o tempo, elas ficam infantilizadas, né? Equipes muito infantilizadas, que querem atenção, e isso vai gerando uma série de estresse, né? De processos estressantes, né, para esse profissional. Eu estou passando, assim, por uma fase de atendimento, porque outra especialidade minha é o direito do trabalho, e eu atuo muito na defesa desses médicos, né, que trabalham na instituição pública de saúde. Eles vivem um ambiente muito estressante e eles estão fazendo uma transição. O seu trabalho, Tati, não é apenas para aqueles profissionais que já estão posicionados, consolidados, né? Então eu acho muito interessante quando eu vejo algum cliente meu falando: doutora, eu preciso sair da rede pública, eu não aguento mais, eu quero abrir o meu consultório. É um desafio tão grande. Sim. Largar o antigo para iniciar do zero esse novo. E aí, olha que interessante, essa sensação do zero, não é do zero. Não é do zero, porque existe uma história. Ele já tem uma bagagem. Isso. E a gente... Só que quando fala de inovação, empreendimento, negócios, o médico ele não foi preparado para isso. Então é onde ele tem grande dificuldade, e eu tento, olha que eu sou só uma advogada, mas com a minha experiência de vida, essa bagagem, como empresária, eu tento ajudá-lo. Esses dias um médico me ligou: doutora, me ajuda, eu preciso contratar, por conta do direito trabalhista, obviamente, para uma secretária para fazer isso, me ajudar nisso. Eu falei: calma, não vamos misturar as situações. Eu tô vendo que você precisa de um negócio, uma pessoa que faça uma função, tenha uma atribuição, mas o seu negócio precisa de outras pessoas para te dar esse suporte. Sim. Né? Então essa orientação, ela é primordial também para esses profissionais que estão abandonando esse velho e entrando no mundo da inovação. Sim. Né? E aí, dentro da abordagem sistêmica, outras perguntas que nós faríamos, além de... Porque às vezes a lógica fica só no processo tradicional de contratação. Preciso contratar uma pessoa para esse cargo, para essa função. Mas que tipo de pessoa eu atraio para o meu negócio se eu estou com medo de abrir esse negócio? Qual é o perfil de colaborador que vai trabalhar com um empreendedor ou com um profissional que está com medo de dar o passo? Um dos grandes medos: eu vou atender pelo convênio, eu não vou atender pelo convênio, aqui eu tinha uma renda garantida e agora, se eu não atender o convênio, medo de abandonar a cultura do convênio, e se eu não tiver paciente, entendeu? Então, é um medo muito genuíno, porque tem uma dependência financeira ali, né, de sobrevivência estabelecida. Por isso a programação, né? Isso. A preparação. A transição. A transição, né? É uma transição, não é um pulo no escuro, né? Ou pelo menos não precisa ser, né? Mas tá vendo que aí tem toda uma sobreposição? Eu tô tomando as melhores decisões para o negócio, para que o negócio possa prosperar, ou eu estou tomando as decisões com base no medo que eu tenho de não ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas lá de casa? Entende? Então, e no início do processo de empreender, essa mistura acontece com muito mais força. Mas ao longo do tempo é possível colocar essas coisas no lugar. E desde o início, se a gente já tem essa visão construída, a chance da gente tomar decisões mais assertivas é maior, porque a gente toma decisões com base no propósito, não com base no medo. Né? E quando eu digo isso, não é para separar, não, negócio é negócio, eu sou eu, não. Eu sou a pessoa que estou ali colocando de mim naquele negócio, colocando a minha vida. Essa relação, ela existe, esse vínculo existe, e ele é muito importante. Mas ter vínculo é diferente de misturar. Então a gente pode ter vínculos muito saudáveis com o nosso negócio, com os nossos sócios, com os nossos clientes, mas vincular
é diferente de misturar. A mistura pode ser patológica, porque quando a gente mistura, a gente não sabe mais quem sou eu, quem é o meu negócio, o que está acontecendo no meu negócio é uma coisa do negócio, é uma coisa minha. Vira uma confusão na cabeça das pessoas, ou principalmente uma confusão emocional, porque não existe, às vezes, uma orientação para que a pessoa tenha compreensão disso, assim, que essas coisas podem ser tratadas. E aí fica parecendo que faz parte do dia a dia, que isso não pode ser gerido, e ao contrário, isso precisa ser gerido. Tanto quanto a parte financeira, administrativa, de marketing, de trabalhista de um negócio. Eu gosto de relacionar muito, né, as profissões, a minha com um dos meus clientes. Quando nós contratamos você, eu, minha sócia, nossa empresa te contratou, era justamente porque nós estávamos passando por essa transição. Nós atendíamos todo tipo de cliente, advogávamos em todas as frentes, e chegou um momento que falou, opa, não queremos mais esse velho, queremos o novo, vamos nos posicionar, assim os médicos estão fazendo. Os dentistas também, que são os outros profissionais da saúde que eu atendo. Vamos abandonar o velho, eu vou seguir essa, porque a medicina está um mercado altamente saturado, e eles também estão precisando inovar, estão sentindo que precisam inovar, e tem algumas especialidades que eles estão seguindo e que precisam iniciar, né, e construir toda essa carreira e o negócio. Muito interessante, esse seu auxílio, eu acredito que é fundamental. Então, pessoal, é isso. Hoje o nosso podcast foi para falar sobre essa consultoria sistêmica. Foi muito importante e acredito que vai ser muito importante para o negócio de vocês, porque tendo uma visão sistêmica, um olhar, organizar a casa, o negócio é fundamental. Às vezes, aparar aqui, socorrer ali, investir em recursos, né, tanto estruturais, também dos pontos de ação foi investir na estrutura também humana, no material humano. Tudo isso faz parte do negócio. Então, se vocês tiverem essa visão, com certeza o negócio vai seguir por um caminho mais sólido. E o meu motivo de estar aqui é para transbordar essa experiência, apresentar essa profissional maravilhosa, que super indico. Obrigada. E agradeço por você estar aqui hoje, Tati, de coração. A gratidão é toda minha. Espero estar aqui com você em um outro assunto, pessoal. Aguardem que essa mulher aqui tem muito mais coisa para nos passar. Conteúdo aqui é o que não falta. Você já sabe o que eu estou falando, né? Tem coisa boa por aí. Tem coisa boa por aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo para vocês.